Fala guerreiros, Old Power de volta e hoje a novidade é a seguinte: nós vamos iniciar uma série de programas destinados a trabalhar, a enfocar, a abordar a carreira solo de cada um dos 4 membros da maior banda de rock and roll que já existiu na Via Láctea. Estou falando deles, sim, dos Beatles. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison mudaram a música do século XX para sempre, tá? E com isso acabaram influenciando toda a produção musical popular que veio depois deles. Quais são os critérios? Os critérios são os seguintes: eu vou abordar os 5 melhores álbuns de cada um deles, ranqueando do 5º melhor ao 1º melhor, claro, tudo a minha opinião, tá certo? De acordo com o meu gosto, com as minhas análises que eu vou apresentar. Vou falar um pouco do contexto de produção do álbum, vou falar um pouco da situação em que a carreira do artista se encontrava no momento em que ele produziu aquele álbum, e com isso eu espero justificar a posição de cada um nessa lista dos 5 melhores. Falou? Então, hoje, Paul McCartney na área, Old Power na área, sem mais delongas e sem mais enrolação. Eu sou eu, você é você, esse é o Old Power e roda a abertura. Muito bem, galera. Vamos começar pelo 5º melhor disco do Paul McCartney, que na minha modesta opinião é o Flowers in the Dirt. Um disco que ele lança em 1989, depois de uma sequência de projetos desastrosos, que incluem, ou que começam no disco Pipes of Peace, onde ele tenta reproduzir a mesma fórmula do disco anterior, que é o Tug of War, mas calma, que nós vamos conversar sobre o Tug of War no momento oportuno, tá? Depois, em 1984, ele emenda com o disco Give My Regards to Broad Street, que é uma trilha sonora, na verdade, de um filme que ele fez, e que foi um fracasso absurdo, estrondoso de crítica e de público, e realmente, de fato, o filme é muito fraco, muito chato, inclusive, com umas cafonices que envelheceram muito mal, mas que já na época pegaram mal, tá? E depois ele lança aquele que é considerado, tanto por fãs quanto pela crítica, como um dos seus discos mais fracos, que é o Press to Play. Um disco de onde você extrai o quê? 2, 3, 4 músicas legais e o resto muito fraco. Realmente é um trabalho muito pobre do Paul McCartney. Aí, depois dessa sequência de discos complicados, o que é que ele decide fazer? Dá um tempo. E essa tomada de tempo foi muito bem planejada, porque nessa época ele lança uma das coletâneas mais luxuosas que já foram feitas no universo, que é a coletânea All the Best, que faz jus ao nome. Realmente ali você tem tudo do melhor que ele produziu até então. Uma música inédita, que é Once Upon a Long Ago, que é a música de trabalho da coletânea, do disco. É um disco duplo, tá certo? E que fez muito e muito sucesso. Enquanto o pessoal se contentava com a coletânea, com o All the Best, Paul tratava de produzir música de qualidade. E aí vem um outro fator importante, além da necessidade de recuperação, né? Veio outro fator importante para transformar o Flowers in the Dirt num grande disco, que foi a parceria que ele fez com um cara chamado Elvis Costello, certo? Que é um músico muito talentoso, que trabalha mais ou menos ali no underground, não é um cara de grandes plateias, entendeu? Mas é um cara muito admirado ali, digamos, nos subterrâneos do pop rock.
E essa associação com o Elvis Costello fez muito bem ao Paul McCartney. Juntos, eles compuseram cerca de 6 músicas, das quais 4 aparecem no Flowers in the Dirt. Inclusive, há uma participação no canto do Elvis Costello em uma das faixas, que se chama I Won't Have To, salvo engano. Tá? Depois que Paul McCartney fez esse disco, para você ter uma ideia do impacto positivo que ele teve, ele se lançou em turnê, como há muito tempo não se lançava, impulsionado pelo sucesso desse álbum. E nessa ocasião, precisamente o ano de 1990, um ano após o lançamento do disco, ele veio para um país desconhecido, estranho, chamado Brasil, se apresentou num certo estádio do Maracanã e conseguiu juntar 180 mil pessoas. Vocês têm ideia do que é isso, guerreiros? É simplesmente o maior público já reunido para o show de um artista solo. É recorde no Guinness. Para que você faça um bom trabalho, você tem que planejar, tem que ir devagar, tem que levar um tempo. Você veja, esse disco foi maturado de 87 a 89, então foram mais ou menos 2 anos para ser produzido. Isso conta realmente no trabalho final, onde nós temos momentos maravilhosos, tá? O disco praticamente estourou todinho nas paradas de sucesso da época. Figure of Eight, This One, a belíssima Distractions, que tem uma pegada meio jazzística, né? Put It There, uma canção que eu adoro dele, muito singela, tá certo? We Got Married, Rough Ride, que mais que tem nesse disco que merece destaque? Sim, e tem uma música que ele fez em homenagem ao Chico Mendes, ambientalista brasileiro que tinha sido assassinado na época, uma música chamada How Many People. Mas cá pra nós, pra mim, é a segunda música mais fraca do disco. É um reguezinho, né, meia boca, que celebra ali, é dedicada ao Chico Mendes e a todos aqueles que lutam pelas suas causas, mas é uma música fraca, que só perde para a última música do disco, que eu acho que foi aquele famoso caso de bota para completar, que é a música Mother of Love. Mas no geral, o Flowers in the Dirt é um disco que você escuta de cima a baixo, sem retrucar, digere muito bem, é um disco extremamente equilibrado, prazeroso de se ouvir e, como eu falei, com muitas músicas notáveis, muitas músicas que fizeram sucesso, muitas músicas atraentes, que ajudaram a alavancar as vendas e as críticas positivas a respeito desse disco. Então, por tudo isso, Flowers in the Dirt, de 1989, é o 5º melhor disco do Paul McCartney, na minha opinião. Muito bem, o 4º colocado na nossa lista dos melhores álbuns do Paul McCartney é o disco Tug of War, de 1982. O primeiro fator que torna esse disco especial é o seguinte: ele é o disco que verdadeiramente abre a década de 80 para o Paul McCartney. Porque antes, a exemplo do que aconteceu com o Flowers in the Dirt, que eu já falei, ele vinha de discos que não fizeram muito sucesso. E por isso, apenas em 1982 o Paul McCartney realmente mostra a que veio. E esse cartão de visitas aí na nova década se chama Tug of War, que é um álbum fantástico. Outro fator que torna o álbum especial é a parceria entre o Paul McCartney e aquele que, na minha opinião, é o maior astro black de todos os tempos, tá? James Brown é legal, Bill Withers é legal, Michael Jackson é legal, Ray Charles é legal, toda essa galera é muito legal, mas para mim, entre os blacks, ninguém supera Mr. Stevie Wonder. E essa associação com o Paul McCartney, entre o Stevie Wonder e o Paul McCartney, rendeu um fruto muito rico, tá certo? Eles participam eles colaboram em 2 faixas do disco, o hit
o hit Ebony and Ivory, e também uma música chamada What's That You Doing, que é uma música com muitos sintetizadores, dançante, que aparece aí, eu acho que é a quarta faixa do disco. Mas é claro que além delas duas, existem outras faixas muito legais no disco, como a própria Tug of War, como Take It Away, que ao lado da Ebony and Ivory foi a música de trabalho principal do disco. Tem a belíssima balada Somebody Who Cares, tem o The Pound is Sinking, tem Wanderlust, tem Ballroom Dancing. Então todas essas músicas são Dress Me Up as a Robber, e tem também, antes que eu me esqueça, uma outra participação especial, que é a participação do Carl Perkins. Carl Perkins, para quem não sabe, é um ídolo do rock and roll lá dos primórdios, ainda nos anos 50, que os Beatles ouviam antes mesmo de ficarem famosos. E tanto é assim que em alguns discos dos Beatles posteriores, eles gravariam como covers algumas músicas do Carl Perkins, tá certo? Então o Paul, em 82, convida o Carl Perkins para cantar com ele uma música chamada Get It, que é uma música meio folk, meio country, que também está no Tug of War, e é um momento muito legal de encontro entre discípulo e mestre, né? Entre o fã e o ídolo, né? Porque o Paul, assim como os outros Beatles, sempre se declararam um grande fã do Carl Perkins. Tá legal? Outra coisa também que torna esse disco muito especial, e pode ter inspirado o Paul McCartney a fazer um trabalho realmente muito criterioso, foi o fato de que em dezembro de 1980 John Lennon foi assassinado. Então o Paul McCartney sentiu o impacto da morte do amigo, e nele tem uma belíssima música chamada Here Today, que foi uma música que o Paul McCartney fez para homenagear o John Lennon. Então, por tudo isso, o Tug of War é um dos trabalhos mais bem realizados do Paul McCartney. É um disco que tem um design de capa muito bonito, tá? Começa já por aí, e merece, sem dúvida nenhuma, o quarto lugar entre os melhores trabalhos do ex-Beatle. Muito bem, guerreiros. Nosso terceiro melhor álbum do Paul McCartney é o Flaming Pie, lançado em 1997. O que torna o Flaming Pie digno de aparecer na terceira posição? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando ele foi lançado, causou o mesmo furor do Flowers in the Dirty, por exemplo, porque foi um disco que surgiu depois de um hiato do Paul, que ficou algum tempo sem gravar, desenvolvendo outros projetos, ou simplesmente descansando ou excursionando, tá? Fazendo turnê ao redor do mundo. Quando o Flaming Pie foi lançado em 97, o último disco do Paul tinha sido Off the Ground, salvo engano, em 1993 ou 2, né? Não estou bem certo quanto à data, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá legal? Então, havia uma expectativa sobre como seria o próximo trabalho do Paul, e novamente ele teve tempo para maturar a coisa toda. Além disso, ele volta a chamar o George Martin, que já havia trabalhado com ele na produção do Tug of War, tá? Para produzir ou co-produzir o Flaming Pie. E além do próprio Paul, além do ex-produtor dos Beatles, o George Martin, também co-produz o álbum o Jeff Lynne, que é um cara muito competente, que foi líder de uma grande banda chamada Electric Light Orchestra. Você deveria conhecer essa banda, falou. E o Jeff Lynne é um produtor extremamente competente, que inclusive produziu o último álbum do também ex-Beatle George Harrison, chamado Brainwashed. Mas quando a gente falar do George, eu vou falar desse disco porque ele é um dos melhores do George Harrison, na minha opinião. E foi produzido pelo Jeff Lynne. Então, a colaboração de caras assim, de peso, também colaboraram para que o álbum tivesse esse destaque todo.
Chama também a atenção, mais uma vez, a presença do Ringo Starr, não só tocando bateria, mas também cantando na música Beautiful Night. Beautiful Night, diga-se de passagem, que é uma música com uma super produção, um arranjo belíssimo, um dos grandes arranjos do disco, mas é claro que não é a única música de destaque. A gente tem The World Tonight, The Song We Were Singing, Some Days, Calico Skies, If You Wanna, Heaven on a Sunday. Então todas essas músicas são muito legais e eu queria chamar a atenção especialmente para uma muito simples, muito singela, chamada Little Willow. Que essa música o Paul McCartney compôs para homenagear a Maureen Cox, que foi a primeira esposa do Ringo Starr, que faleceu em 1994 por conta de complicações com a leucemia. Mesmo depois do Zack Starkey, que é o filho um dos filhos do Ringo Starr com a Maureen, ter feito uma doação para ver se salvava a vida da mãe, mas foi realmente uma situação muito dramática e não foi possível salvar a vida da Maureen Cox, que faleceu em 1994 e foi homenageada pelo Paul nesse disco com a música Little Willow. Então é um disco, novamente, eu chamo a atenção, me perdoem se eu uso muito essa palavra, mas eu acho que um dos principais critérios para você definir quando um disco é bom é quando ele não tem altos e baixos, tá? Ele encontra aí essa é a palavra, equilíbrio. E o Flaming Pie é uma produção que mostra exatamente isso. Equilíbrio, cuidado com os arranjos, uma produção muito refinada e merece o terceiro lugar como o melhor trabalho de toda a carreira do Paul McCartney. Muito bem, guerreiros. Vice-campeão. Qual será o álbum? Muito bem. Vocês vão ficar surpresos com essa escolha, mas o motivo dessa escolha já é um dos fatores que tornam esse álbum digno de figurar em segundo lugar. Ele é um álbum de 2005, sim, você ouviu corretamente, 2005. Paul McCartney já tinha mais de 60 anos de idade quando o fez. O que é uma prova de que, para quem é fera, envelhecer só faz bem. É igual ao vinho, quanto mais velho, melhor. Quem poderia esperar, ou melhor, de quantos artistas você espera que a essa altura da vida seja capaz de produzir um dos melhores trabalhos dessa carreira? Normalmente, aos 60 anos, muitos artistas não têm mais a menor condição de produzir nada. Aliás, isso é muito comum no Brasil, onde a gente vê um monte de artistas aí que vivem apenas e exclusivamente do passado, sendo incapazes de lançar trabalhos novos e, sobretudo, de qualidade. Mas o Paul McCartney não é assim. Em 2005 ele lança Chaos and Creation in the Backyard, um álbum que já traz a nostalgia desde a capa, que mostra o Paul tocando, né, lá o seu baixo no quintal da sua família, uma foto bem antiga que o Paul recuperou, e é uma bela apresentação para um álbum cujo conteúdo musical também vai te surpreender. A primeira opção do Paul para produzir o álbum foi o ex-produtor dos Beatles, George Martin, novamente. Só que por razões que eu desconheço, o George Martin não poderia ou não podia na época assumir a produção do álbum, mas fez a gentileza ao Paul de indicar um jovem produtor chamado Nigel Godrich. E quem era, né, o Nigel Godrich? O Godrich havia se destacado como produtor, sobretudo nos anos 90, ele ganhou respeito de grandes artistas, né? Ele produziu U2, ele produziu Beck, salvo engano ele produziu até mesmo o Red Hot Chili Peppers. Então você vê que é um cara que tem currículo, tem moral, né? Mas essa moral ele ganhou produzindo sobretudo alguns álbuns antológicos da banda Radiohead, com destaque absoluto para um disco que é hiper celebrado, chamado OK Computer, que, salvo engano, é de 1995.
salvo engano, mas novamente colocarei aqui do lado para vocês, tá legal? Então, o Godrich foi trabalhar com Paul McCartney com toda a sua competência, mas a relação entre os dois não foi harmoniosa, foi conflituosa. Por quê? O Paul McCartney tinha planos de fazer do álbum um grande épico, com o mesmo nível de arranjos que ele usa, por exemplo, em algumas músicas do Flaming Pie. Entretanto, o Godrich disse que a levada que faria o diferencial no álbum seria uma levada mais caseira, mais acústica, mais singela. Era a velha ideia do menos que acaba sendo mais, né? Do rústico que acaba soando sofisticado. O Paul McCartney foi contra a ideia no início. Como eu falei, houve algumas farpas, né, entre os dois, mas o Paul acabou cedendo de maneira extraordinariamente humilde, tá? Aceitou os conselhos. O Godrich também teve muita dignidade, porque não baixou a cabeça, apesar de estar diante de um monstro sagrado. E quando os dois se entenderam, rapaz, olha, cara, o que saiu daí foi uma pérola. Então foi mais ou menos aquele disco em que o Paul disse assim, ó, eu não posso ter a essa altura medo de errar. E aí ele realmente investiu, né, em áreas um pouco mais escorregadias para ele, mas que faziam jus a toda a sua maturidade, a toda a experiência que ele já carregava, tá bom? Então, nesse disco você encontra grandes momentos como Fine Line, como How Kind of You, Jenny Wren, Friends to Go, que mais? A belíssima Anyway, uma das mais belas músicas do disco e do Paul McCartney, English Tea, A Certain Softness, Follow Me, outra música que eu acho maravilhosa que se chama Too Much Rain. Enfim, um álbum muito bem produzido, um trabalho inicialmente conflituoso, mas depois muito produtivo, muito enriquecedor, resultante da interação entre o Nigel Godrich e o Paul McCartney. Vale a pena a surpresa, vale a pena estar em segundo lugar, com um detalhe, hein? Por vezes eu cheguei a cogitar a possibilidade de colocá-lo em primeiro. Chegamos, o grande campeão. Quem será? Vamos lá. Para o grande campeão a gente vai voltar lá para o início dos anos 70, quando, conforme eu já disse a vocês, o Paul McCartney começa a sua carreira solo com um disco caseiro e fraco. Pelo menos na minha opinião, que é o McCartney, primeiro álbum que ele lança. Depois, ele faz uma segunda tentativa e lança um disco bom, muito embora esse reconhecimento não tenha acontecido à época, mas com o passar do tempo, o Rum acabou, de 1971, acabou ganhando um status meio cult e um reconhecimento bem maior, e hoje ele também pode ser considerado um dos grandes discos do Paul McCartney, e eu devo admitir que ele não entrou na minha lista dos 5 melhores por muito pouco, mas se fosse uma lista dos 6 melhores, o Rum com toda certeza teria aparecido. Depois o Paul McCartney resolve fundar uma banda chamada Wings, Asas, e com os Wings ele lança um disco chamado Wildlife, que é um disco meio a meio, onde ainda se nota a indecisão do Paul McCartney, uma dificuldade de adquirir segurança numa carreira solo. Afinal de contas, não podemos nos esquecer que foram cerca de 10 anos de trabalho contínuo com os Beatles. E não é fácil, de repente, se ver separado, tendo que trabalhar sozinho. O Paul realmente demorou a adquirir essa segurança, essa maturidade. Depois que eles lançam o Wildlife, eles produzem um novo disco que muita gente pensa que foi lançado só depois, mas não, foi logo após o Wildlife, acho que em maio de 1973, que foi o disco Red Rose Speedway, que é um bom trabalho, por sinal, do Paul McCartney, e ainda, apesar de ser um disco legal, eu gosto muito do Red Rose Speedway, ainda não demonstra uma superação do Paul McCartney no sentido de se encontrar como artista solo.
Isso só aconteceria, e agora chegamos ao primeiro colocado, quando ele lança Band on the Run, certo? Aí sim, a crítica, o público recebem um McCartney renovado, confiante, que produz um álbum fantástico de cima a baixo. Então aqui a gente tem a própria música Band on the Run, que é muito legal, Jet, Bluebird, Mammonia, Let Me Roll It, o que mais? Picasso's Last Words, 1985, que mais que a gente pode destacar? Mrs. Vanderbilt, e por aí vai. Um álbum muito bom, aclamadíssimo e com méritos e com grande merecimento, tá legal? Um detalhe importante que pode ter contribuído para o crescimento do Paul McCartney e a qualidade do álbum foi o fato de ele ter gravado esse álbum, pasmem, na Nigéria, em Lagos. Na época o Paul McCartney queria dar uma desopilada, né? Estava cansado de gravar na Inglaterra, então ele pegou a relação de estúdios que a gravadora dispunha ao redor do mundo e achou Lagos, na Nigéria, um lugar exótico para poder fazer a nova produção. Foi para Lagos e lá ele descobriu que o estúdio era uma... A aparelhagem estava ultrapassada, tá certo? Os alto-falantes queimados, uma complicação. Mesmo assim, ele não voltou para a Inglaterra, ficou em Lagos, gravou nessas condições um pouco arbitrárias, tendo que fazer gambiarra ali, adquirir material de última hora. E é curioso que aconteceu um fato bastante curioso aconteceu na época dessas gravações. Mesmo aconselhado a não sair à noite, ele e Linda, né, sua esposa, Linda McCartney, resolveram dar um passeio pelas ruas de Lagos à noite. Acabaram sendo assaltados à faca. Meus amigos, não é só aqui que tem não, viu? Eles foram assaltados à faca e, para infelicidade do casal, além de terem os seus objetos pessoais roubados, eles também foram roubados em algumas fitas demo que continham gravações pré-produzidas de músicas do Band on the Run. Imagina só, né? Pior é você imaginar que esses Zé Ruelas que roubaram o Paul e a Linda devem ter pego essa fita e jogado fora ou então gravado qualquer bobagem por cima, sem se dar conta de que tinham uma fortuna nas mãos. Você imagina se essas fitas fossem recuperadas hoje em dia. Quanto não valeria no mercado da música as fitas demo originais do Band on the Run? Uma verdadeira fortuna. Mas enfim, apesar disso, ele não se abateu, gravou tudo de novo, trouxe tudo para a Inglaterra, fez a mixagem, lançou o álbum, sucesso absoluto, merecido. Band on the Run, não perca, dê uma entrada aí nas redes sociais, nos seus Spotify da vida, procure pelo álbum e, a exemplo de todos os outros álbuns, lembre-se, perceba os arranjos, perceba a competência vocal do Paul McCartney, que de todos os 4 Beatles é o que melhor canta. O grande intérprete, aquele cara que tem o maior domínio de voz, sem dúvida nenhuma, é o Paul McCartney. E ele demonstra muito bem isso ao longo desses 5 discos que eu enumerei aqui como os melhores da sua carreira. E aí, guerreiros, gostaram? Pois é, eu adorei. Eu adoro falar dos Beatles, para mim é uma grande satisfação. E se você achou que por um acaso eu não falei de um disco que você gosta, que eu cometi alguma injustiça, etc e tal, coloca aí nos comentários a sua opinião. Fala o que você pensa, que a sua opinião é muito importante para o canal, para que a gente possa se aperfeiçoar, melhorar o nosso conteúdo, melhorar o nosso desempenho, enriquecer mais as nossas informações. Falou? Não se esqueça de divulgar o canal com seus amigos, de se inscrever, de colocar aí o seu joinha, que é muito importante para que a plataforma saiba que estamos sendo bem recebidos, como de fato estamos, e eu agradeço a todos vocês, tá, pelo apoio, pela solidariedade, pelo carinho que venho recebendo desde o lançamento do canal. Na próxima semana, provavelmente, temos o John Lennon, com os seus 5 melhores trabalhos, e até lá eu espero vocês. Falou? Então, guerreiros, muito obrigado.
tudo de bom e até a próxima.